Olá, pessoal. Vamos então iniciar nossas aulas online. O formato, como eu falei para vocês no início, na mensagem que eu coloquei no Cigar, é que seja uma aula não tão longa, né? Porque realmente deve ficar cansativo, mas que seja uma aula esclarecedora em que vocês possam aprender um pouquinho aí sobre IHC a cada aula que passa, certo? E a aula de hoje é sobre processos de design de IHC, tá? Os objetivos da aula são três objetivos mais gerais. Primeiro, é entender o que é o design de sistemas interativos, certo? O segundo é apresentar processos de design, vários exemplos de processos de design para vocês. E o terceiro é discutir a integração da IHC com a engenharia de software. Então, temos aí esses três objetivos. Primeiro de tudo, vamos discutir aqui, falar um pouquinho sobre o que é design, tá? Pessoal, tudo que existe, né, na nossa vida, no mundo, os objetos, que a gente costuma chamar de artefatos, todos eles, de alguma forma, está presente na nossa vida por causa de algum problema, né, que a gente tem. Então, esse produto, esse artefato, ele vem ele vem com uma função para poder, obviamente, resolver um determinado problema, certo? Então, por exemplo, imagine uma bicicleta. Uma bicicleta é um artefato, tá? E ela tem uma função que é de locomoção. Então, alguém, né, pensou nesse artefato para resolver funções, certo? Para resolver problemas e no caso desse artefato é para locomoção. Então, alguém pensou no problema, projetou, né? Pensou numa solução e avaliou se essa solução ela é realmente viável. Então, assim, esse processo que as pessoas têm, né? Que a gente até pode já dizer que os designers, os projetistas têm de avaliar uma situação para projetar, mesmo que de maneira informal, isso já são atividades de design, pessoal. Então, assim, o que é o design, tá? O design, ele é composto dessas três grandes tarefas aí, que tá nessa figura, e que no final a gente vai ter algum produto, algum artefato que vai melhorar a nossa vida. Então, são três: análise, síntese e avaliação. Então, quando você está fazendo essas atividades, você está, então, projetando algo, certo? Na análise, normalmente, o que é que você vai fazer? Você vai analisar uma situação. Você vai tentar entender aquela situação, quais são as pessoas daquela situação, o contexto, as características, quais são os problemas. E aí, com base nessa análise, você vai, então, intervir na situação. Como você vai intervir? Você vai criar algo, certo? Ou seja, você vai criar alguma solução para poder fazer essa intervenção. Porque a verdade é que você quer mudar essa situação, certo? Mudar essa situação 1. Então, você vai projetar algo. No que você projeta algo, você está sintetizando algo e está intervindo na situação. E isso vai gerar uma situação 2, ou seja, uma situação diferente daquela que você analisou. E essa situação 2 vai poder ser avaliada para ver se ela realmente, se a síntese realmente melhorou, né, a situação 1. Porque, veja, sempre quando você projeta uma solução para algum problema,
essa solução pode ter desvantagens que você não está prevendo no início. E a avaliação pode apontar justamente, né, não só as vantagens, mas as desvantagens, certo? Então, assim, o processo de design, né, na verdade, o design, o projeto de algo, é toda essa situação aqui, gente. Não, é tudo isso, é o fato de você pensar em algo e projetar algo para poder melhorar uma situação, certo? Essa visão aqui de design, ela pode ser feita de diferentes. Vocês entendam que a ideia do design é essa. Primeiro, a gente analisa, depois projeta uma solução, ou seja, uma síntese, e depois avalia. E aí, os processos que eu vou mostrar para vocês, eles fazem de alguma forma todas essas três atividades, mas com ênfases em diferentes aspectos. Bom, e aí, ok, entendemos o que é o design, né? E no caso, o design de HC vai ser o design de uma solução para um problema que envolva, né, o projeto de uma solução interativa. E aí, esse processo todo que a gente, formas, e é por isso que existem os processos, tá? Mas primeiro a gente tem que entender o que é um processo. Vocês vão ouvir falar muito disso no curso de engenharia de software, né? Porque a gente tem vários processos de desenvolvimento. Mas a gente pode simplificar, certo? O processo é como se fosse um passo a passo para criar algo, tá? Então, no caso de processos de design de HC, o que é que vai ser? Né? Vai ser o detalhamento das atividades básicas, aquelas que eu falei, análise, síntese e avaliação, de uma forma particular, definindo, primeiro, como executar cada atividade. Então, como eu executo a análise, a síntese, a avaliação, a sequência em que elas devem executar. Primeiro eu começo pela análise, depois síntese, depois avaliação, ou primeiro pela síntese, depois da avaliação. Então, tem autores que dizem que tanto faz, né? Não deveria existir uma ordem, né? Você poderia fazer isso, essas atividades, certo? Na ordem que você quiser. Então, o desenho ficaria mais ou menos assim, né? Você começaria da onde você quisesse. Mas um processo, ele vai organizar isso. Ele vai dizer por onde você começa primeiro. Quais atividades podem se repetir. Quais são os artefatos consumidos e produzidos em cada uma delas. Tipo, na análise, o que é que eu vou produzir na análise? Na avaliação, na síntese, o que é que eu vou produzir? É um protótipo? De repente, pode ser um protótipo, né? Então, isso é o processo, né, de design de HC, certo? É você realmente detalhar como todas essas atividades vão ser feitas. E aí, gente, na literatura surgiram várias propostas, tá, de processos de design. E aí eu vou dar uma visão geral para vocês de vários processos. A gente não vai se aprofundar porque são muitos processos. O importante mesmo é que certo? Então, assim, o que eles têm em comum? Eu tenho vários exemplos de processos de design. O que eles têm em comum? Eles têm que o processo ele tem que ser centrado no usuário. Então, vocês vão ouvir muito isso, né, em HC, que é o design centrado no usuário. Primeiro de tudo, o foco tem que ser no usuário, ou seja, o usuário, ele é a peça-chave, tá? Para qualquer processo que é da área de HC. Porque é o usuário que realmente vai dizer pra gente quais são os problemas que ele enfrenta, certo? E como é que a gente pode ajudar eles. Métricas observáveis, ou seja, a gente vai propor
uma solução e observar se realmente os usuários eles estão gostando da solução, como está sendo aquele uso, se realmente está sendo eficiente, se está fácil de aprender. E outra coisa é o design iterativo. Essa palavrinha também vocês vão escutar bastante, né? Aí no curso de engenharia de software. Iterativo. Que é o quê? É uma coisa que vai e volta, né? Você constrói, você avalia e você pode voltar e construir de novo. Então, não é uma coisa fixa, uma coisa cascata em que tem um início, né? E depois o fim. Não, você pode ir voltando, né? Você pode fazer um pouquinho e aí corrigir, voltando. Então, essa é uma das melhores maneiras para entender bem um problema. E aí, pessoal, o primeiro exemplo de processo aqui que eu trago para vocês, que é um modelo de processo, né? Lembra que eu disse que processo é todas aquelas atividades, né? Deixa eu botar aqui. De análise, síntese e avaliação. Então, o processo, ele é como essas atividades vão ser organizadas, detalhadas. E o modelo, o que é um modelo, né? É a representação desse processo, certo? Então, aqui tem um modelinho de um processo proposto por 3 autores, tá? Então, eles falam que o início de tudo do design é na identificação das necessidades e na definição dos requisitos. Isso aqui, gente, corresponde à fase de análise. Aqui que eu falei para vocês do design. E daqui você pode ir para uma fase de design ou redesign, né? Que é uma fase mais de construir modelos conceituais. Daqui você pode voltar, vejam, você pode voltar, né? Essa volta é justamente aquilo que eu falei para vocês. O processo ele é iterativo, não é em cascata, né? Ou seja, uma coisa exatamente depois da outra. Não, você pode voltar aqui. Pode ser que quando você esteja fazendo design, você perceba: ah, nossa, eu ainda tenho que identificar alguma outra necessidade. E aí você pode voltar. Do redesign, você pode construir uma versão interativa, tá? Essa versão interativa, ela realmente vai ser uma solução em que os usuários vão interagir de fato. Então, enquanto aqui, por exemplo, aqui pode ser telas, né? Certo? Desenhos, aqui pode ser protótipos de alta fidelidade, protótipos interativos, certo? E, pessoal, não sei se vocês notaram, mas essas 2 fases aqui, elas correspondem àquela fase de síntese, que é justamente quando eu estou propondo a minha solução, certo? Então, enquanto aqui é a minha fase de análise, aqui é a minha fase de síntese. E aí depois eu tenho a fase de avaliação, né? Que é a última fase, que é onde eu vou avaliar o meu produto. Essa avaliação de produto, existem vários métodos e técnicas de avaliação que a gente vai ver ao longo da disciplina. E aí, no final de tudo, você tem o produto final. E vejam, notem que é iterativo. Daqui, vejam, eu falei que daqui poderia voltar para cá. Mas, por exemplo, da avaliação, pode ser que eu queira voltar pro meu design, né? Ou para identificar alguma outra necessidade. Enfim, eu posso fazer várias voltas aqui, né? De acordo com esse processo desses autores aqui, tá bom?
E aí, pessoal, esse é um exemplo de processo, tá? Um exemplo de processo de design de HC. Aí existem vários outros, vários. Então, por exemplo, tem um também muito famoso, que é o Ciclo de Vida em Estrela, proposto por esses dois autores. Aqui, como vocês podem ver, ele fala que pode, né, iniciar de qualquer etapa. Aí aqui tem análise de tarefas, usuários e funções, especificação de requisitos. Se a gente fosse analisar aqui, essas duas fases aqui, ela seria a fase justamente de análise. E aí vem o projeto conceitual e a especificação de design e a prototipação. Isso aqui, querendo ou não, é você intervindo, né? Ou seja, você já está prototipando. Na verdade, ainda tem também essa fase de implementação, que é de fato implementar o sistema já desenvolvido. Então, aqui seria a fase de síntese. E por último, a gente tem a fase de avaliação. Mas vejam, essa fase de avaliação, ela está interligada com todas as outras fases. Isso porque esses autores, eles prezam bastante de que a cada tarefa, você pode voltar para a avaliação, você pode avaliar ela de alguma forma, certo? Na disciplina, a gente vai ter aulas só sobre avaliação. Outro exemplo de processo é o do Nielsen, que eu já comentei com vocês, que o Nielsen é um dos papas aí da usabilidade. Eu não tenho um modelinho, né, para trazer aqui, porque na verdade o que ele fala é um passo a passo do que deve ser feito no design. E aí ele fala que você precisa conhecer o seu usuário, quem é o seu usuário, quais são as características do seu usuário. Precisa fazer uma análise competitiva, ou seja, quais são os outros aplicativos que também existem no mercado que vão competir com o seu. Precisa definir as metas de usabilidade. Lembra que a gente comentou bastante sobre que usabilidade ela é definida em facilidade de aprendizado, facilidade de uso. Você tem que definir essas metas. Tem que fazer designs paralelos, ou seja, diversas soluções, certo? Para testar diversas soluções. Às vezes é bem melhor você projetar várias alternativas de design e sair testando para ver qual é a melhor. Adotar o design participativo, ou seja, realmente trazer o usuário para dentro do processo de desenvolvimento. Faça o design coordenado da interface como um todo. Então, integrar toda a interface com as tarefas, a interação. Aplicar diretrizes e análise heurística. A gente vai ter aula só sobre diretrizes e só sobre análise heurísticas, vocês vão entender melhor mais para frente. Fazer protótipos, realizar testes empíricos. Também vamos ter aula só de protótipos, só de teste empírico. E praticar o design iterativo. Lembra a palavrinha? Iteração, ou seja, vai, volta. Eu analiso, eu proponho, eu avalio, volto para análise, volto para proposta, enfim, sempre interagindo. Então, esses, na verdade, são passos, né, do que você pode fazer para projetar. E aí, pessoal, tem vários outros exemplos de modelos de processo. Esse aqui é a engenharia de usabilidade, proposto por esse autor. Como vocês podem perceber por esse modelo aqui, ele é bem mais específico, né? Então, ele tem aqui a análise de requisitos, ou seja, a análise dele, a primeira fase,
É aquela em que você vai tentar entender o usuário, as tarefas, quais são as plataformas, princípios gerais do projeto. E aí você vai definir metas de usabilidade que vão ser traduzidas em guias de estilo. A gente também vai ter aula só sobre isso, tá? Por isso que eu não vou me aprofundar tanto em várias coisas, porque cada uma dessas coisas são assuntos de aulas individuais. E aí, depois da análise, você tem o design, avaliação e desenvolvimento. Só que isso, né, é separado em 3 níveis: nível 1, nível 2 e nível 3. E aí, esses níveis nada mais é do que você crescendo. Você vai crescendo, vai melhorando aqui até ver se essas suas metas de usabilidade foram cumpridas. E aí tem uma outra etapa de instalação, que você também vai, é como se fosse também uma etapa de avaliação, né? Que você vai instalar, vai pegar opiniões de usuário, querendo ou não, isso é também avaliação. Outro processo de design é o design contextual, né? Ele foca mais no contexto do usuário, certo? Então ele foca bastante no contexto do usuário, para entender melhor qual é o ambiente do usuário, quais são as características do usuário, quais são os problemas, tá? Então, o foco é bastante nisso, nesse contexto, tá? E segue com várias coisas que a gente já entendeu, né? Que tem dentro de um processo de design. O projeto, prototipação, testes, tá bom? Mas outros também fazem mais ou menos isso. Design baseado em cenários, outro processo, minha gente. Então, como eu falei, realmente tem vários exemplos. E eles se diferem normalmente no foco, né? Aqui o foco são cenários, tá? Mas vejam, também tem as mesmas fases, né, que eu comentei. Análise, síntese e avaliação. Mas o bom é que aqui existe uma interseção, né, entre síntese e avaliação, certo? Porque protótipo faz parte de síntese e avaliação, né, de avaliação. Mas, bom, aqui ele já tenta definir melhor, né, qual é as entradas, por exemplo. Você vai analisar cenários de problemas. E aí ele divide em análise de stakeholders, estudos de campo. Você vai projetar, na verdade, cenários que são descrições, certo? A gente também vai entender melhor o que é isso mais pra frente. E vai prototipar e avaliar. E aí ele fala de 2 tipos de avaliação, somativa e a formativa, que a gente também vai ter aula sobre isso. Tem um design dirigido por objetivos, né? Então, o foco aqui é o objetivo do usuário. Quais são os objetivos do usuário? E aí ele foca bastante nisso, no usuário e no domínio. E aí tem todas essas 6 etapas aí: pesquisar, modelar, definir os requisitos, projetar, refinar, manter. Tem o processo de design centrado na comunicação, que é quando o projetista ele se coloca no lugar do usuário, certo? E se faz perguntas do tipo o que, como, quando, quem, por que não. Então, essa comunicação, né, esse questionamento faz com que o design ele projete algo que seja mais parecido com o que o usuário quer. E aí, de novo, tem as fases de análise, a fase de síntese e a fase de avaliação, mas cada uma, né, especificando algumas tarefas que podem ser únicas desse processo, e indo e voltando, vejam, ou seja, interativo. Bom, então vocês viram aí vários exemplos, vários de processos, né? Aqui na disciplina, o que é que a gente vai seguir? A gente não vai seguir nenhum processo específico, a gente vai seguir a visão geral de design, certo? Que é aquela visão de análise,
síntese e avaliação. Então, a gente vai aprender técnicas para analisar, técnicas para sintetizar e técnicas para avaliar. Tudo bem? Então, entendendo todas essas técnicas aí, você está projetando, né, uma solução de HC, certo? E aí, pessoal, não existe só IHC no mundo, né? A gente sabe que não. Existe aí a engenharia de software. Vocês já devem ter visto alguma coisa, né? A engenharia de software, ela é toda uma área para sistematizar o desenvolvimento de software. Então, ela ela cuida de todas as etapas que é desenvolver um software. Todas as etapas, né? Isso significa que a engenharia de software, ela cuida da parte de entender melhor o que o software precisa, ou seja, requisitos, do projeto arquitetural do software, tá? Da implementação desse software, da qualidade, dos testes, da manutenção desse software. Então, assim, tudo, né? O gerenciamento que vai cuidar de tudo isso. Então, tudo isso faz parte da engenharia de software. Então, é uma área que realmente cuida de todo o desenvolvimento do software. E aí existe, então, né, pesquisadores que tentam integrar IHC dentro disso aqui, né? Existem muitas discussões, né, falando que a engenharia de software não preza por um design, né, um projeto mais centrado no usuário, mas isso não é de total verdade, tá, gente? Porque nós temos a área de requisitos. E a área de requisitos é uma área que cuida bastante dessa parte dos usuários. Temos a área de qualidade também. Mas a IHC, ela precisa ser integrada aqui. E, na verdade, à medida que vocês forem avançando no curso, vocês vão ver que a IHC, ela tem algumas coisas em comum em engenharia de software, muito no que diz respeito na área de requisitos, na área de qualidade, até um pouco também na área de testes, certo? Então, a integração, ela ocorre justamente aí, tá certo? Então, dentro de um processo de desenvolvimento, você pode incluir várias técnicas de HC para ajudar essas fases aqui da engenharia de software. Aqui tem até uma tentativa de fazer um mapeamento, né, da integração da IHC com a engenharia de software. Aqui são atividades voltadas para a usabilidade, que é uma das características de HC, que podem ser integradas, né, dentro da engenharia de software. Por exemplo, a análise de usuário, ela pode ser integrada dentro da área de requisitos, né? Que é a listação de requisitos, análise de requisitos, análise de tarefas também, especificação de requisitos de usabilidade também. Então, querendo ou não, várias coisas aqui da atividade de análise do design de GHC pode ajudar a fase de requisitos da engenharia de software, da ES. O design também, certo? O design conceitual, prototipação, também pode ajudar uma fase da engenharia de software que é o design. A avaliação de usabilidade, também, a engenharia de software também ela preza por isso. Ela preza por fazer testes, né, de usabilidade. Esse é um tipo de teste da área de engenharia de software. Então, é muito fácil, né? Assim, é fácil de ver essa integração, certo? Dessas áreas.
E tem também, gente, os métodos ágeis, né? Que está dentro do escopo aí da engenharia de software. Existem algumas críticas, né, aos métodos ágeis com relação ao IHC, porque os métodos ágeis, como o nome diz, preza por agilidade. Vocês vão ver ao longo do curso vários exemplos: Scrum, XP, Kanban, tudo isso são exemplos, né, de metodologias ágeis. E aí existe uma discussão que os métodos ágeis, por exemplo, eles prezam muito pelo cliente, né, e não pelo usuário, certo? Enquanto os métodos ágeis muito pelo cliente e HC pelo usuário. Então, é necessário fazer essa integração aí, né? É necessário que nos métodos ágeis eu considere usuários, porque qual a diferença do meu cliente e do meu usuário? O cliente é aquele que paga pelo software e o usuário é aquele que realmente vai usar. Nem sempre quem está pagando é quem vai usar, certo? E quem vai usar é a pessoa que vai dizer como realmente o sistema deve ser, né? Quais são os problemas que existem ali. Então, uma das críticas é essa, mas assim como a engenharia de software como um todo, dá sim para integrar, né, IHC aqui dentro, certo? Existem vários estudos aí, quem quiser se aprofundar depois pode falar comigo. Então é isso, a aula de hoje era para apresentar de modo bem geral, que são os processos de design de HC, né? Então fazendo um resumo, é realmente um passo a passo, né, do que eu vou fazer para criar uma solução para melhorar uma situação. Normalmente se consideram aí 3 grandes fases, né, que é a de análise, síntese e avaliação. E essas fases, elas são especificadas, detalhadas de diferentes maneiras em diversos processos de design. Cada autor, né, cada pesquisador, estudioso, tem uma maneira de achar de como deve ser feito, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa visão geral aí. É isso.